A paz do Senhor, eu sou o evangelista Vilmar da Silva, da Assembleia de Deus em Cruzeiro. Em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler hoje no livro de Neemias, a partir do capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que estavam no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Senhor Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu faço hoje perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, eu os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua mão grande e forte e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração de teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe perante este homem graça. Então eu era copeiro do rei. Capítulo de número 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora?
Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te, me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu o tempo certo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noites me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei pela porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra, tinha declarado alguma coisa. Então lhes disse: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazes? Querei rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Capítulo de número 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, o qual consagraram, e levantaram as suas portas
e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Asená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram seu pescoço ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Merononita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador Daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém a pé ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém, e ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, e defronte a sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Asabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Baate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, e as suas filhas. A porta do vale reparou a Amon e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem, e a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu. Ele levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral de metade de Bet-Zur, até defronte do sepulcro de Davi, e até ao viveiro artificial, e até a casa dos varões. Depois dele, repararam os levitas Reum, filho de Bani, e ao seu lado reparou Asabias, maioral de metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Inadab, maioral da outra meia parte de Keila. E ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção, defronte da subida para a casa das armas à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina
até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assube, defronte de sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadab, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até o canto. Palau, filho de Uzai, reparou de defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os netineus que habitavam em Ofel, até defronte do portal das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoítas, outra porção, defronte da torre grande e alta e até o muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois dele reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de Orives, até a casa dos netineus, os mercadores, defronte da porta de Mificade, e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado, repararam os ourives e os mercadores. Capítulo de número 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e dos exércitos de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-los-ão num só dia? Vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o teu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o teu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores,
e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida nos lombos, e edificavam. Eu, o que tocava a trombeta, estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo, disse ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que se seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas. A água. Capítulo de número 5. Porém, foi grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos para tomar trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder das vossas mãos, e outros têm as vossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres, com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seus irmãos. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a agentes,
segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor de nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, e meus moços, a juro, lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, suas terras, suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto, do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituí-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e lhe fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também do meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor do Senhor. Antes também, na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, entre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas, também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigiu o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Capítulo de número 6. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto de nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, mas que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do Vale do Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentai revoltar-vos,
pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis deles, segundo estas palavras. E que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhes: de tudo o que dizes, coisa alguma sucedeu, mas tu, de todo o coração, o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se enfrentará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse-lhe: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entra no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem os enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, ó Deus, de Tobias e Sanbalate, conforme estas suas palavras, e também da profetisa Noadias, e um dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam à roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuntaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Concluímos assim mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.